Muito bem, lição número 4, testemunhando a respeito de Jesus como o Messias. Um pensador cristão escreveu o seguinte, que testemunhar não é algo que nós fazemos, é algo que nós somos. Uma testemunha, numa corte de justiça, ela produz provas. Uma testemunha cristã deve ser uma prova. Essa é uma diferença muito grande entre falar de Jesus e viver Jesus na vida. O verso áureo da semana está em João 2, verso 3. Jesus respondeu, João 3, verso 3. Jesus respondeu e disse a Nicodemos, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem testemunha de Jesus, vive o evangelho de Jesus. Um testemunho a favor de alguém pode mudar a opinião de muitas pessoas. Por isso é importante que as pessoas que se tornam discípulos possam falar de Jesus, dando um testemunho que as pessoas possam reconhecer. Nós somos, assim, como diria uma expressão teológica, o objetivo do testemunho de uma pessoa não é procurar discussões, é procurar discípulos. Por isso, devemos testemunhar com a finalidade de que as pessoas creem em Jesus, possam crer em Jesus e tornar-se, então, assim, seus discípulos. É muito, assim, lamentável quando as pessoas estão testemunhando de Jesus e começam a brigar por causa do testemunho e acabam perdendo até o testemunho. As pessoas, quando testemunham, elas convencem as pessoas por aquilo que elas são, por aquilo que Jesus fez na vida de uma pessoa. Quando um homem estava pregando em praça pública, um outro se levantou e disse, escuta, o senhor sabe onde nasceu Jesus? O homem disse, Jesus nasceu em Belém. Está certo. O senhor sabe que ano que era que Jesus nasceu? Não. O que ano o senhor está falando? Que ano no calendário romano era a época que Jesus nasceu? O homem disse, eu não sei. O senhor sabe quem eram as pessoas que seriam os pais, os primos de Jesus? Não sei. O senhor pode me dizer, por favor, qual o parentesco de José com Maria? Também não sei. O senhor não sabe nada sobre Jesus? Está aí como pregador? O homem disse, olha, eu vou dizer para o senhor, eu não sei muita coisa histórica de Jesus, mas uma coisa eu sei. Há poucos meses atrás, eu era um homem caído na sarjeta, eu não tinha para onde ir, e Jesus transformou a minha vida. Essas pessoas que estão, são pessoas da minha cidade, da nossa cidade. Eles todos me conhecem, sabiam como eu era, sabiam que eu gastava todo o meu dinheiro em cachaça, sabia que minha esposa apanhava de mim, sabia que meus filhos fugiam, que eu não tinha comida para... Muitos deles ajudaram muitas vezes minha família. Hoje sou um homem transformado, Jesus me transformou. Talvez eu não saiba muita coisa assim da história de Jesus, mas eu sei o que é que ele fez em minha vida. E esse foi um testemunho que aquele homem abaixou a cabeça e teve que ficar escutando, porque ele viu que aquele testemunho era de uma veracidade muito grande. E as pessoas em volta diziam, realmente, esse homem, olha, ele está transformado. Se o senhor conhecesse esse homem antes, o senhor ficaria impressionado como esse homem era. Ele era um demônio. Olha o que Jesus fez com esse homem. E então, a transformação de uma pessoa é o maior testemunho de que Cristo pode atuar numa vida. Por isso, um pastor, querendo impressionar os membros de sua igreja, ele escreveu em letras bem grandes e colocou lá no mural da igreja, escrevendo o seguinte, Jesus não veio a este mundo transformar pessoas pobres em pessoas ricas. Jesus não veio transformar pessoas ruins em pessoas boas. Jesus não veio transformar pessoas doentes em pessoas curadas. Jesus veio transformar pessoas mortas em pessoas vivas. Por isso, testemunhe que Jesus lhe deu uma nova vida. Isso deve ser uma verdade para nós também. Ellen White escreveu no livro Ciência do Viver, na página 98, o seguinte, creia que Deus, ele deu testemunho de Jesus mediante a sua graça, para que os homens pudessem possuir um caráter à semelhança de Cristo e assim regozijar-se na certeza do seu grande amor. Deus quer que demos testemunho de que Ele não pode ficar satisfeito enquanto todos, quanto hão de aceitar a salvação, não tiverem reivindicadas e reintegradas pela graça que Ele quer dar a cada um dos seus filhos. Deus nos ama. Ele quer que, pela graça de Jesus, nós possamos ser assim abençoados e nos tornar pessoas felizes, transformadas pela presença de Jesus. Jesus fez muitos milagres e as pessoas testemunharam essas maravilhas em vários momentos. Basta nos lembrarmos, por exemplo, de que ele transformou a água em vinho.
no casamento em Caná da Galileia, que Jesus alimentou 5 mil pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus curou um cego de nascença. Jesus curou o cego Bartimeu. Jesus, ele curou 10 leprosos de uma só vez. Curou um paralítico que foi descido numa cama perante ele. Jesus curou um endemoniado que tinha uma legião de demônios. Ele expulsou os demônios e aquele homem se tornou um homem saudável, um homem que testemunhava de Jesus. Todas essas pessoas deram um testemunho eloquente. E por fim, João Batista, por fim não, no começo, João Batista testemunhou de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio Deus testemunhou de Jesus no batismo. O Espírito Santo desceu e Deus falou com voz audível: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Vocês devem ouvi-lo. Então tudo isso foram testemunhas de que Jesus tinha uma divindade. Mas os fariseus e os doutores da lei, infelizmente, eles fecharam os olhos para tudo isso. E lá no final da história do pecado, eles vão ser ressuscitados para ver a glória de Jesus. E vão sentir todo o peso de uma condenação que eles próprios, cavaram para si mesmos. O missionário estava doente e foi para a UTI em estado de coma. Ficou 15 dias em estado de coma. Mas foi melhorando, até que ele conseguiu, falar e os aparelhos foram retirados e ele foi colocado numa enfermaria. Mas antes de sair para a enfermaria, esse missionário falou de Jesus para aqueles doentes que estavam na UTI. E quando os pastores amigos souberam que o pastor ia receber alta, foram lá visitá-lo. Ficaram felizes com a recuperação do pastor. E disseram para ele: olha, pastor, amanhã o senhor sai de alta. Ele disse: amanhã? Amanhã o senhor vai sair de alta. Conversamos com o médico. Ele disse: por favor, converse com o médico. Me deixe ficar mais uma semana aqui. Tem tanta gente que eu preciso orar com eles. Pessoas desenganadas. Pessoas que eu tenho que falar de Jesus. Eu preciso de mais uma semana aqui. Sabe o que é isso, meu? É espírito de testemunhar. Nós temos que ter esse espírito, essa disposição de testemunhar. Por isso, o estudo dessa semana vai nos mostrar pessoas que testemunharam de Jesus e como podemos aprender que o nosso testemunho deve ser um testemunho de vida, para que nós possamos representar Jesus em nossa vida. Deus abençoe. Que a semana seja uma bênção e que a lição nos ensine muito através do poder do Espírito Santo. Fica com Deus.